Nossa, depois do futebol dá uma sede bizarra, né? O pior é que eu esqueci minha garrafa d'água. Eu tenho aqui. Bebe um pouco da minha, pô. Ah, valeu. Salvou demais. Mas se liga. Pensei em uma coisa aqui. Você já parou para pensar em como o plástico tá em absolutamente tudo hoje em dia? Que viagem é essa, cara? Como assim o plástico tá em tudo? Ué, olha só. A garrafinha que eu tô segurando é de plástico. O fone que você tá usando tem plástico. O teclado, o cartão de crédito, até na roupa que a gente tá vestindo deve ter algum tipo de plástico na composição. Caraca, verdade. Agora que você falou, tô lembrando. Inclusive eu ouvi num episódio de podcast da Rádio Erge sobre um tal de microplástico. Parece que faz um mal danado pro meio ambiente e tal, e pode até tá dentro da gente, né? Pois é, mas o plástico é útil pra caramba. O problema é quando a gente joga fora, nem pensa o que acontece depois. Mas eu fiquei sabendo que tem uma galera estudando isso. O quanto o plástico dura na natureza e estão criando até um modelo pra prever isso. Cara, que irado. Mas me conta aí, como funciona essa pesquisa para entender o que acontece com o plástico ao longo do tempo? Garrafas de água, embalagens de comida, roupas, carros, celulares, canos das casas e até equipamentos médicos. O plástico, um material leve, barato e resistente, está em praticamente tudo que usamos no dia a dia. Por ser de fácil acesso, ele se espalhou rápido pelo mundo. Mas entender como esse material se comporta traz um grande desafio. Quando se desgasta, o plástico pode causar uma série de problemas em construções, como vazamentos e rachaduras. Além disso, à medida que envelhece, ele se fragmenta em pequenas partículas, os microplásticos, que vão parar nos solos, nos rios, nos oceanos e até mesmo dentro do corpo humano, como já vimos aqui no Me Conta Aí. Para encarar esse desafio, pesquisadores da UERJ uniram matemática, engenharia e computação para compreender como o plástico, que leva séculos para desaparecer, se transforma ao longo do tempo. E o resultado foi um modelo matemático capaz de prever com muito mais precisão a durabilidade desses materiais, que também podem ser chamados de polímeros. Para entender melhor como essa pesquisa foi desenvolvida e o que ela revela sobre o comportamento dos plásticos ao longo do tempo, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Diedro Barros, também da Rádio UERJ, convidamos Américo Barbosa da Cunha Júnior. Isso, Catarina. O Américo Barbosa da Cunha Júnior é pesquisador do Núcleo de Modelagem e Experimentação Computacional, o Numérico, e professor do Departamento de Matemática Aplicada, ambos do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. Além disso, é jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ, e pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e responsável por muitas outras tarefas em sua área de pesquisa. Professor Américo, seja muito bem-vindo e me conta aí, o que esse modelo pode mudar na forma como a gente entende e usa os plásticos no dia a dia? Catarina, Diedro, é um grande prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Esse trabalho que foi feito por mim e pelo meu colega da Engenharia Mecânica da UERJ, o professor José Geraldo Teles, ele desenvolve um modelo matemático para prever comportamento de materiais plásticos que, em certo sentido, ele é mais simples do que tinha antes na literatura. Muitas vezes, quando a gente tem que fazer projeto de uma estrutura que tem componentes plásticos e que a gente precisa estimar quanto tempo esse componente vai durar, dependendo da carga de serviço que ele tem, das condições de operação que ele tem, se ele está num ambiente, de repente, corrosivo, se ele está num ambiente a altas temperaturas, tudo isso importa e influencia na durabilidade dele. Como é que engenheiros dimensionam isso normalmente? Não é num achômetro. Eles usam matemática para isso. Eles têm um conjunto de equações que são conhecidas por descrever bem o comportamento desses materiais e eles botam números nessas equações e fazem
contas, e essas contas dão um outro número, que é o quê? É o tempo de vida que você espera para aquela estrutura. Só que materiais plásticos geralmente estão sujeitos a um fenômeno que se chama fluência, que é uma espécie de amolecimento, ele vai perdendo resistência com o passar do tempo. E os modelos tradicionais que você encontra nos livros básicos de engenharia, eles não preveem bem o comportamento desses materiais nesse cenário. Então, os engenheiros não sabem prever? Não. Precisa-se usar modelos um pouco mais avançados, que não estão na maioria dos livros didáticos ainda, mas que foram objeto de pesquisa nos últimos anos, e com isso é possível fazer essa previsão. Eles demandam o uso de uma ferramenta chamada cálculo fracionário. No caso, o cálculo fracionário, ele é um tipo de cálculo que tem memória. O material tem uma memória, ele vai amolecendo em decorrência das condições ambientes. Ele lembra que ele está ali sujeito a uma carga muito alta ou uma temperatura muito alta em certas condições, e com isso ele muda o comportamento. Ele tem essa memória do histórico de carregamento que ele tem. O cálculo tradicional não captura isso. O cálculo fracionário captura. O que o nosso trabalho trouxe de diferente? O cálculo fracionário, os objetos matemáticos que tem dentro disso, tem um parâmetro chamado ordem. Ela captura o nível de complexidade do carregamento que você está colocando naquele material. A nossa ideia foi fazer essa ordem ser dependente do tempo, ela mudar com o tempo. O que a gente ganhou com isso? Antigamente você precisava de um conjunto grande de equações fracionárias para poder descrever esse comportamento. Com essa nossa ideia de fazer a ordem fracionária variar no tempo, a gente consegue, com uma única equação, descrever esse comportamento que antes você precisava de uma meia dúzia de equações. Professor, um termo que chama muita atenção na sua pesquisa, e que você acabou de mencionar também, é a fluência dos plásticos. No estudo, vocês fazem uma comparação dos plásticos com uma mola e um pistão imerso em mel. Como essa analogia ela ajuda a entender o comportamento dos plásticos e o envelhecimento deles? O material plástico, se você puxar, ele deforma, né? Mas quando você solta, uma parte dele volta. Isso é um fenômeno que é chamado elasticidade. Mas, às vezes, você pode puxar um plástico tão rápido que você vai ver que ele até esquenta. Então, você tem também ali um pouco de dissipação de energia. São dois mecanismos físicos que atuam ali, elasticidade e um mecanismo de dissipação de energia. Então, a mola aqui é isso, é uma representação matemática do fenômeno físico elasticidade que está presente no plástico. E o amortecedor, a dissipação de energia, é aquilo, é um pistão com mel, né? É um amortecedor. Dentro de um amortecedor de carro, você tem um pistão que desliza em óleo lá, né? Que é um fluido viscoso, por isso que é parecido com mel. E isso representa um processo de dissipação de energia. Então, o plástico tem esses dois componentes. Tem elasticidade e tem dissipação de energia atuando nele, né? Tem um mecanismo de dissipação de energia. A gente sabe que existem essas duas coisas, então a gente precisa pegar representações matemáticas para essas duas coisas. Para uma mola e para um amortecedor, junta as equações dessas duas coisas e digamos, são os ingredientes para a gente construir o nosso modelo de previsão de vida influência para o plástico. Professor, quando a gente fala do plástico envelhecer, como que funciona? Ele derrete, enfraquece, muda de forma? Como que se dá isso? O material vai perdendo resistência com o passar do tempo, né? Pode ser pelo envelhecimento, por condições ambientes, por exemplo, ele pode estar num ambiente abrasivo, pode estar num ambiente com oscilação de temperatura alta, isso degrada também a resistência do plástico, mas no contexto aqui é na fluência, né? Imagina que você tem um tubo e esse tubo está pendurado e tem alguma coisa presa nele embaixo, um tubo de plástico com um peso embaixo. Esse peso está botando uma carga constante ali, né? O plástico amolece com o passar do tempo por conta disso. Ele vai perdendo resistência por causa dessa carga constante. É uma carga que ele aguenta, porque ele está pendurado, ele não rompeu, mas com o passar dos anos, ele vai ficar mais frágil. Até que, eventualmente, se você deixar muitos e muitos anos, ele pode até romper por causa disso. Ou seja, a gente tem fenômenos externos
e fenômenos do próprio plástico que faz com que ele vá enfraquecendo ao longo do tempo. Por exemplo, sol, vento, maresia, força que está sendo aplicada em cima dele. Então, dá para ter uma visão um pouco mais ampla do que é esse envelhecimento do plástico. Mas eu gostaria de entender como funciona esse software que foi desenvolvido, né? A gente pode fazer uma analogia como se fosse uma previsão do tempo dos plásticos e como esse software pode ser usado, como é a aplicação desse modelo. Ele é um modelo que ele pode ser usado nos materiais do dia a dia, naqueles que a gente encontra em casa, como, por exemplo, tubulação de água, tubulação para passagem de eletricidade, ou ele é mais voltado para plásticos gerados por grandes empresas em escala industrial? Como esse cálculo funciona? Como se dá isso? Ele é aplicável, em princípio, a qualquer polímero. A gente já fez bons testes com PVC e polipropileno. Estamos testando com outros materiais, mas a construção do modelo teve como premissa um material polimérico. Por que a gente precisa de um software? A gente tem um modelo matemático, e eu falei, modelo matemático aqui a gente pensa que é um conjunto de equações matemáticas. Essas equações, para você fazer, elas são complicadas, né? Em princípio eu poderia fazer na mão, mas é muita conta. A gente não consegue fazer. Então, por isso que a gente precisa de um software, para pegar essa matemática que está no papel, fazer as contas que são necessárias para resolver aquelas equações. E aí, com isso, você consegue fazer a previsão. Esse software está disponível, está num repositório aberto para quem quiser usar e, em princípio, qualquer engenheiro, qualquer pessoa que trabalhe com dimensionamento de plástico ou fluência pode pegar ele lá e rodar. Se aplica tanto para materiais de escala industrial como para materiais de construção que você encontra em casa. Professor, hoje em dia a gente usa plástico em quase tudo, né? A gente consegue prever os efeitos práticos dessa pesquisa a curto e a longo prazo para o planeta? De que forma essa ferramenta pode contribuir para tornar o uso do plástico mais sustentável? Quando você faz melhores previsões, você tem, em princípio, possibilidade de evitar desperdício de material. Isso conta positivo para a sustentabilidade. Você tendo uma possibilidade de fazer um melhor dimensionamento com esse tipo de modelo, você está contribuindo para a segurança de uma estrutura. E quando uma estrutura falha, certamente você tem custos em termos de sustentabilidade. Você vai ter algum serviço de segurança que vai ter que ser acionado, por exemplo, o bombeiro, talvez, que vai usar um carro que vai queimar combustível, vai emitir carbono. Então, quando a gente promove segurança estrutural, a gente está ajudando em sustentabilidade de maneira indireta. E pensando no futuro, quais são os próximos passos da pesquisa? Vocês pretendem aplicar esse modelo em outros tipos de materiais, aperfeiçoar ainda mais essas previsões, ou até mesmo integrar essa ferramenta à inteligência artificial, por exemplo? A gente gostaria de seguir para outras classes de material. A gente tentou polímeros, né, que são materiais tipicamente viscoelásticos. São chamados de materiais viscoelásticos. São um pouco viscosos, mas têm bastante propriedades elásticas. A gente gostaria de testar em materiais viscoplásticos, que são materiais viscosos, mas que se deformam permanentemente quando tensionados. E também a gente gostaria de estender isso para outros tipos de fenômeno. Compreendi. Então, professor Américo Barbosa Cunha Júnior, muito obrigado por ter vindo à bancada do Me Conta Aí. E a gente está abrindo o convite para quando eu tiver novidades sobre a pesquisa, quando houver avanços, para o senhor vir aqui e falar com a gente também, novamente. Esse tema aqui é um tema muito bacana. Muito obrigado, Diedro. Volto com o maior prazer. Obrigado, Catarina. Foi um grande prazer conversar com vocês hoje. Diedro, entender como os plásticos envelhecem é um passo muito importante para reduzir o impacto no planeta, né? Pois é, Catarina. E quando a ciência encontra soluções para tornar o uso desses materiais mais seguro e sustentável, todo mundo sai ganhando. O planeta, a indústria e a gente também. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.